Imagine o impacto de um documentário que não apenas revisita a maior tragédia sanitária da história do Brasil, mas também expõe com riqueza de detalhes o que muitos tentaram esconder. Goiás News. Notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. De quem é a culpa? Não é apenas uma obra cinematográfica. É uma denúncia em forma de arte. Dandara Ferreira, a mente por trás desse projeto, vai fundo em uma narrativa que confronta diretamente o governo Bolsonaro e seus aliados durante a pandemia. Ela não se limita aos números frios das estatísticas. Dandara mostra o sofrimento das famílias, as lágrimas de quem perdeu alguém por falta de oxigênio, vacinas ou assistência. E mais, ela faz questão de incluir áudios, vídeos e bastidores que revelam como decisões políticas custaram milhares de vidas. É um soco no estômago que promete tirar o sono de muita gente poderosa, porque cada segundo do filme é uma pergunta incômoda. Por que tantas vidas foram descartáveis? Por que a omissão se tornou regra quando o Brasil mais precisava de liderança? E não para por aí. A narrativa do documentário coloca o espectador dentro do Senado Federal, como se fosse uma testemunha silenciosa da CPI da Covid. Ouvimos as vozes tremidas de médicos, enfermeiros e parentes que tiveram seus entes queridos transformados em números. Vemos as tensões entre senadores, o fogo cruzado entre aqueles que queriam respostas e os que defendiam cegamente o governo. As imagens inéditas captadas pela equipe de Dandara expõem a frieza de reuniões fechadas e os bastidores onde o jogo político custou vidas. Com cortes secos e trilha sonora densa, o espectador é levado a sentir o peso das decisões que poderiam ter mudado o destino do país. E aqui, Dandara não alivia. Ela entrega provas, documentos, falas gravadas e mostra como o negacionismo se tornou uma política de Estado. Essa é a parte em que o público começa a se revoltar, porque não é ficção, é a dura realidade. No auge do documentário, o tom se torna ainda mais pesado quando Dandara mostra cenas de Manaus, onde pacientes morreram asfixiados sem oxigênio. Ela intercala essas imagens com falas de autoridades, minimizando a gravidade da pandemia. O efeito é devastador. A indignação toma conta do espectador. O ritmo da edição desacelera propositalmente para que cada palavra ecoe como um lembrete de que aquilo não deveria ter acontecido. E quando a pergunta a título surge novamente, de quem é a culpa, não há como escapar. A obra provoca, inquieta e obriga todos a refletirem sobre o papel da liderança política e a responsabilidade coletiva de um país. Dandara Ferreira sabe que está mexendo em um vespeiro perigoso, mas não recua. Ela própria afirmou que recebeu alertas sobre possíveis retaliações ao lançar o documentário. Mesmo assim, está determinada a exibir de quem é a culpa em festivais nacionais e internacionais, amplificando uma narrativa que o Brasil precisa ouvir. Esse é o momento em que o vídeo no YouTube pode trazer um CTA poderoso para engajar o público. E você? Vai fechar os olhos ou vai compartilhar essa verdade? Deixe sua opinião nos comentários. Quem você acha que é o verdadeiro culpado? Essa chamada final não só segura o espectador até o último segundo, como o incentiva a interagir e fazer o vídeo viralizar. Agora imagine o silêncio que paira no ar enquanto as luzes do Senado se apagam, e o único som que ecoa é o de vozes sufocadas pela dor. É nesse clima que Dandara Ferreira constrói cada segundo do documentário De Quem é a Culpa? Um verdadeiro mergulho em um dos momentos mais sombrios da história recente do Brasil. Para além de estatísticas frias, o filme dá rosto, nome e história às mais de 700 mil vidas perdidas na pandemia. São pais, mães, filhos e filhas que não puderam sequer se despedir de quem amavam. E enquanto isso, no lado oposto, a câmera revela autoridades rindo, debochando e insistindo em tratamentos sem comprovação científica. Esse contraste entre o sofrimento e a insensibilidade é o que torna o documentário uma obra que fere e fere fundo. A cada frame, o espectador é forçado a se perguntar: quem deixou isso acontecer? Quem são os verdadeiros culpados por tamanha tragédia? O poder desse documentário vai além do registro histórico. Ele é um grito de alerta para o Brasil não repetir os mesmos erros. Em um dos momentos mais fortes, Dandara dá voz a profissionais de saúde exaustos, que relatam como precisaram escolher quem iria viver e quem não teria chance de sobreviver.
São cenas de cortar o coração, reforçadas por uma trilha sonora densa e cortes que mostram hospitais superlotados, caminhões frigoríficos sendo usados como improvisados necrotérios e enterros coletivos. Mas o que mais choca é ver, em paralelo, decisões políticas que atrasaram vacinas, recusaram ofertas da Pfizer e incentivaram aglomerações enquanto o povo morria. Essa narrativa cria uma tensão crescente que prende o espectador até o último segundo, obrigando-o a refletir. Por que a tragédia foi tratada como estratégia política? E é nesse ponto que o documentário expõe algo ainda mais perturbador: os bastidores da CPI da Covid. Dandara teve acesso privilegiado e mostra cenas nunca vistas antes, como discussões acaloradas, documentos confidenciais e diálogos de senadores que revelam o jogo sujo por trás das câmeras. A obra se transforma quase em um thriller político, onde o espectador é transportado para dentro do plenário e sente na pele o peso das decisões tomadas, ou pior, das decisões que nunca foram tomadas. Quando os olhos de um senador se enchem de lágrimas ao ouvir uma mãe relatar como perdeu o filho de 7 anos por falta de leito em UTI, a tela congela e o público é convidado a respirar fundo. O documentário não oferece respostas fáceis, mas planta uma inquietação que permanece. Será que a impunidade vai prevalecer? A coragem de Dandara Ferreira em encarar esse tema também é parte essencial da narrativa. Ela mesma confessou em entrevistas recentes que temia represálias, mas sentiu que precisava contar essa história custe o que custar. Ao final do filme, a pergunta ecoa como um trovão: de quem é a culpa? Não é apenas uma provocação ao governo Bolsonaro. É uma pergunta dirigida a todos nós, como sociedade. E neste momento do vídeo no YouTube, é estratégico intensificar o tom, com pausas dramáticas e uma trilha crescente que convida o espectador a agir. Você vai ficar calado diante dessa verdade? Comente agora de quem você acha que é a culpa. Essa chamada cria engajamento imediato e transforma a indignação em comentários, curtidas e compartilhamentos, aumentando o alcance do vídeo. Agora, imagine um Brasil mergulhado no caos, onde as sirenes de ambulâncias não cessavam, onde as covas coletivas eram abertas às pressas e onde milhares de famílias imploravam por oxigênio, enquanto autoridades sorriam diante das câmeras. É exatamente esse cenário devastador que Dandara Ferreira transforma em narrativa no documentário De Quem é a Culpa. Ela vai além de uma simples denúncia. Constrói um relato visceral que expõe a omissão, o descaso e a frieza de decisões que custaram a vida de centenas de milhares de brasileiros. Enquanto o país chorava, reuniões secretas definiam prioridades que não incluíam salvar vidas. O filme traz à tona contratos engavetados, negociações de vacinas ignoradas e um governo mais preocupado em manter um discurso político do que enfrentar a pandemia com seriedade. Cada segundo da obra é um convite para o espectador refletir sobre como chegamos a esse ponto e, principalmente, quem deve ser responsabilizado. No desenrolar do documentário, Dandara nos coloca cara a cara com a dor dos sobreviventes e dos familiares que ficaram. São relatos de partir o coração. Uma mãe que perdeu o filho de 3 anos porque o hospital estava sem respiradores. Um idoso que morreu sem sequer ter a chance de tomar a primeira dose da vacina. Profissionais de saúde que entravam em turnos exaustivos e deixavam hospitais apenas para chorar no carro, antes de voltar para mais uma jornada de luta. Enquanto isso, o documentário intercala essas histórias com imagens chocantes de aglomerações incentivadas pelo próprio governo e declarações negacionistas que transformaram uma tragédia em uma crise ainda maior. A tensão aumenta quando vemos provas documentais e áudios que revelam como cada decisão ou a falta delas foi crucial para o desfecho de tantas vidas. A pergunta que ecoa é sufocante: será que tudo isso poderia ter sido evitado? Mas Dandara não se limita a mostrar a tragédia. Ela escancara os bastidores do poder. Com acesso exclusivo à CPI da Covid, a diretora nos leva para dentro das discussões mais acaloradas, revelando estratégias políticas que buscavam proteger aliados e blindar o governo das acusações. É aqui que o documentário ganha o tom de suspense político, digno de um thriller. Reuniões secretas, documentos vazados, senadores tentando a todo custo apontar culpados enquanto outros agiam para desviar o foco. A câmera flagra momentos de tensão extrema, lágrimas contidas, acusações diretas e até silêncios que dizem mais do que palavras.
O espectador se sente dentro do plenário, assistindo de perto ao jogo de interesses que se desenrola enquanto o país afundava. E, mais uma vez, surge a pergunta incômoda: quem são os verdadeiros culpados? Ao final, a obra se transforma em um grito coletivo. Não é apenas um filme. É um memorial às vítimas e um pedido urgente por justiça. Dandara Ferreira, consciente dos riscos de expor figuras tão poderosas, deixa uma mensagem corajosa. Tenho medo, mas é preciso coragem para contar essa história. Nesse momento do vídeo, é essencial reforçar a conexão emocional com o público, com uma narração carregada de intensidade. E você, vai fechar os olhos para essa verdade ou vai compartilhar para que o mundo saiba o que aconteceu? Comente agora de quem você acha que é a culpa. Essa chamada não só prende o espectador até o último segundo, como o transforma em parte ativa dessa história, aumentando o engajamento e o impacto da mensagem. Agora imagine cada detalhe da tragédia exposta de uma forma que não permite fuga, como se o espectador estivesse sendo puxado para dentro da história, obrigado a encarar uma realidade que muitos preferem esquecer. É assim que De Quem é a Culpa se transforma em mais que um documentário. É um espelho do Brasil durante os anos mais sombrios da pandemia. Dandara Ferreira não se contenta em apenas narrar os fatos. Ela os escancara com uma força tão avassaladora que cada depoimento, cada imagem, cada silêncio no Senado ecoa como um grito preso na garganta de milhares de brasileiros. O filme faz o público sentir o peso de cada vida perdida, o desespero das famílias e a sensação sufocante de abandono por parte de quem deveria proteger a nação. Mais do que nunca, fica claro que as decisões ou a falta delas têm nome, rosto e responsabilidade. Em uma sequência devastadora, o documentário revela bastidores que jamais chegaram ao grande público. São reuniões fechadas onde autoridades minimizam a gravidade da pandemia, documentos mostrando propostas de vacinas ignoradas e declarações frias que soam como afronta à dor coletiva. Enquanto isso, do outro lado, vemos imagens cruas de Manaus sem oxigênio, cemitérios lotados e profissionais de saúde implorando por ajuda. O choque vem do contraste. Enquanto a população enfrentava filas gigantes por atendimento, o governo discutia estratégias políticas para manter a narrativa de normalidade. A câmera de Dandara é quase um acusador silencioso, registrando tudo, sem filtros, forçando o espectador a refletir. Será que esses erros foram apenas omissões ou foram escolhas deliberadas? A narrativa ganha ainda mais força quando nos deparamos com o lado humano da tragédia. Uma mãe segura o retrato do filho, morto aos 5 anos, e conta entre lágrimas que ele pedia por ar, mas o hospital não tinha leito. Um médico revela que trabalhou 48 horas seguidas tentando salvar vidas, enquanto ouvia, do lado de fora, autoridades dizendo que a pandemia era só uma gripezinha. Esses relatos são acompanhados por uma trilha sonora tensa, quase insuportável, que aumenta a angústia de quem assiste. Nesse ponto do vídeo, o público é colocado à prova. Ou desvia o olhar para não encarar a verdade, ou se deixa envolver pela revolta crescente. É aqui que a pergunta central do documentário volta com ainda mais impacto. De quem é a culpa? E como se não bastasse, o filme mergulha no clima de conspiração política dentro da CPI da Covid. Senadores trocando olhares, documentos sendo ocultados, ameaças veladas de queimar provas, e uma guerra entre quem quer justiça e quem quer enterrar os fatos. O documentário transforma o plenário em um campo de batalha moral, onde cada depoimento é uma bomba prestes a explodir. O espectador percebe que está diante não só de uma obra cinematográfica, mas de um dossiê visual que pode mudar a forma como a pandemia será lembrada na história do Brasil. O peso das imagens, aliado a uma narração firme e pausas dramáticas, provoca calafrios. E se tudo isso tivesse sido evitado? No desfecho, Dandara faz um convite direto ao público, quase um apelo. Não podemos esquecer. Não podemos perdoar sem antes responsabilizar. A história está sendo contada agora. E você vai ser cúmplice do silêncio ou vai ajudar a espalhar essa verdade? Nesse momento, a tela escurece e surge em letras brancas a frase: de quem é a culpa? A voz do narrador pausa e a trilha aumenta, gerando um suspense que força o espectador a permanecer até o último segundo.
Esse é o gancho perfeito para o CTA no YouTube. Comente agora quem você acha que é o verdadeiro culpado. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam a verdade antes que seja tarde demais. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. Agora respire fundo e prepare-se para mergulhar ainda mais nas camadas desse documentário que está causando calafrios até mesmo nos bastidores do poder. De quem é a culpa? Não é apenas um filme, é um testemunho histórico, um lembrete doloroso de que o Brasil viveu uma tragédia, onde cada vida perdida poderia ter sido poupada se as decisões certas tivessem sido tomadas a tempo. Dandara Ferreira traz à tona áudios inéditos, depoimentos confidenciais e imagens que jamais foram exibidas pela grande mídia. E o mais perturbador, em muitas dessas gravações é possível ouvir autoridades rindo enquanto tomavam decisões que afetariam diretamente o destino de milhões de brasileiros. Esse choque é proposital. É como se Dandara dissesse ao espectador: você vai continuar acreditando que tudo isso foi apenas incompetência? Ou vai enxergar o que realmente aconteceu? Em uma das cenas mais fortes, o documentário revela a negociação fracassada com laboratórios de vacina. Enquanto países ao redor do mundo corriam para proteger suas populações, o Brasil rejeitava ofertas, adiava contratos e escolhia politizar uma crise sanitária sem precedentes. A câmera de Dandara acompanha, em paralelo, famílias desesperadas comprando cilindros de oxigênio no mercado clandestino, a preços absurdos, para tentar manter seus entes queridos vivos. O resultado é um contraste cruel entre o jogo político e a luta pela sobrevivência. Nesse ponto, a trilha sonora assume tons mais densos e pausados, quase sufocantes, como se quisesse transmitir a sensação de angústia e impotência que tomou conta do país. É o momento em que o espectador, mesmo sem perceber, prende a respiração e sente um nó na garganta. E o que dizer sobre o retrato de Manaus, a cidade onde a tragédia atingiu o ápice? As imagens do documentário mostram hospitais transformados em verdadeiros campos de batalha, com pacientes dividindo respiradores, médicos chorando ao tomar decisões impossíveis e corpos sendo empilhados por falta de espaço nos necrotérios. Enquanto isso, trechos de lives do então presidente Jair Bolsonaro aparecem, mostrando-o sorridente, incentivando aglomerações e zombando do uso de máscaras. Esse cruzamento de imagens é o ponto onde a revolta do público explode. Dandara construiu essa narrativa para que ninguém saia ileso da experiência. Ou você se revolta, ou você se torna cúmplice do silêncio. No auge do filme, surgem os bastidores da CPI da Covid. Senadores que queriam justiça enfrentam sabotagens internas, ameaças e uma máquina de desinformação operando a todo vapor para desacreditar as investigações. É nesse cenário que Dandara conseguiu captar momentos inéditos. Diálogos interrompidos abruptamente, olhares tensos e uma sensação no ar de que a verdade estava sendo sufocada por interesses maiores. A tensão narrativa atinge o clímax, quando a pergunta ecoa pela terceira vez, com uma pausa dramática que faz o público estremecer. De quem é a culpa? E no final, o documentário não oferece respostas fáceis. Ele entrega ao público uma bomba moral. O que você fará com o que acabou de ver? O filme se transforma em um chamado à ação. Um convite para romper o ciclo de impunidade e exigir que os culpados sejam responsabilizados. Para o vídeo no YouTube, essa é a hora de capturar o espectador com uma narração poderosa. Você tem coragem de compartilhar essa verdade? Ou vai ser mais um que escolheu se calar? Deixe sua opinião nos comentários e faça esse alerta chegar ao maior número de pessoas possível. Essa abordagem não apenas prende o público até o último segundo, como desperta uma necessidade quase urgente de reagir. Agora, ouça com atenção e tente imaginar cada detalhe. O som das ambulâncias ecoando madrugada adentro, famílias em desespero, hospitais colapsando e um país inteiro sendo consumido pelo medo e pela dor. De quem é a culpa? O documentário de Dandara Ferreira não apenas expõe os bastidores da pandemia no Brasil, ele abre feridas que jamais cicatrizaram.
Durante 2 horas intensas, o filme escancara como a gestão da crise sanitária se transformou em um palco de disputas políticas, enquanto vidas eram perdidas todos os dias. A obra leva o espectador para dentro da CPI da Covid, mostrando conversas tensas, provas abafadas e o jogo sujo de autoridades que tentavam desviar a atenção das falhas do governo. A cada depoimento exibido, a sensação de revolta cresce, e a pergunta que dá título ao filme ecoa sem descanso: de quem é a culpa? Essa não é uma pergunta retórica, é um convite direto para a reflexão e principalmente para a cobrança de justiça. À medida que o documentário avança, o espectador é confrontado com as imagens mais brutais da pandemia. Caminhões frigoríficos sendo usados como necrotérios improvisados, valas comuns sendo abertas em Manaus e famílias sem sequer poder enterrar seus entes queridos. Enquanto isso, declarações de autoridades minimizando a tragédia aparecem como um soco no estômago. É impossível não sentir indignação ao assistir a trechos em que o governo federal rejeita a compra de milhões de doses de vacina, alegando burocracia ou desinteresse, enquanto milhares de brasileiros morriam asfixiados por falta de oxigênio. A montagem do filme intercala esses momentos com relatos emocionados de familiares e profissionais de saúde, criando uma narrativa poderosa que prende o público pela emoção e o obriga a encarar a pergunta: tudo isso foi consequência do acaso? Ou resultado de escolhas deliberadas? No clímax do documentário, Dandara expõe áudios e documentos inéditos obtidos nos bastidores da CPI. São provas que revelam não apenas a omissão, mas indícios de sabotagem nas ações de combate à pandemia. O público se sente dentro de um thriller político, onde cada nova revelação aumenta o peso da culpa e da indignação. É nesse ponto que o espectador percebe que De Quem é a Culpa não é apenas um filme, é uma denúncia gravada na história. Dandara não se esquiva da responsabilidade e declara: eu sabia dos riscos ao contar essa história, mas o Brasil precisava ver a verdade com os próprios olhos. Essa declaração, dita com a voz embargada no final do documentário, cria um momento de silêncio profundo, como se o peso da tragédia caísse sobre todos na sala de cinema. E é justamente nessa hora que o vídeo do YouTube precisa capturar o público com uma mensagem final forte e arrebatadora. Agora que você conhece a verdade, o silêncio não é mais uma opção. Milhares de vidas foram perdidas, mas a luta por justiça ainda pode ser vencida. Compartilhe este vídeo, comente sua opinião e faça essa mensagem ecoar por todo o Brasil. De quem é a culpa? Essa é a pergunta que precisa ser respondida e a resposta pode começar com você. Com um fechamento assim, o espectador não apenas termina o vídeo impactado, mas sente a necessidade de reagir, comentando e compartilhando para que mais pessoas sejam atingidas pela mensagem. Final indignado e viral. Agora preste atenção, porque o que vou te contar não é apenas uma história, é uma ferida aberta que ainda sangra no coração do Brasil. De quem é a culpa? Não é um documentário qualquer. É uma denúncia que tem o poder de estremecer até os alicerces do poder. Dandara Ferreira reuniu provas, depoimentos e imagens inéditas que mostram o que muitos tentaram esconder. A pandemia poderia ter sido enfrentada de forma diferente. Vidas poderiam ter sido salvas. Famílias não precisariam ter enterrado seus entes queridos em valas comuns. Enquanto isso, autoridades faziam piada, rejeitavam vacinas, incentivavam aglomerações e brincavam com a dor de um país inteiro. A pergunta que ecoa no título não é apenas um questionamento. É um grito de revolta. De quem é a culpa? E por que até hoje ninguém foi responsabilizado? O documentário joga na cara do espectador a frieza de decisões políticas que custaram mais de 700 mil vidas. Manaus sem oxigênio, crianças órfãs, médicos implorando por insumos básicos enquanto o governo gastava milhões em propagandas para sustentar uma narrativa negacionista. É impossível assistir e sair ileso. O sangue ferve, o nó na garganta cresce e a indignação explode a cada nova cena. Porque não estamos falando de ficção. Isso aconteceu. A omissão foi real e a dor também. Dandara Ferreira sabia dos riscos ao revelar essa verdade, mas teve coragem. Agora, a coragem precisa ser sua. E é aqui que vem o chamado. Você vai se calar diante dessa tragédia? Vai fingir que não viu? Ou vai compartilhar essa verdade para que o Brasil nunca mais permita que isso aconteça?
Comente agora de quem você acha que é a culpa. Marque alguém que precisa assistir e espalhe essa mensagem antes que a tentem silenciar. A indignação é o motor que transforma espectadores em agentes de mudança. Esse é o momento de incendiar as redes, fazer barulho e transformar cada curtida, comentário e compartilhamento em um ato de justiça. Porque o silêncio só beneficia quem cometeu o crime. Agora respire fundo e permita que cada palavra ecoe dentro de você. De quem é a culpa? Não é apenas um documentário, é um memorial às vidas perdidas, às lágrimas derramadas e às famílias que jamais serão as mesmas. Dandara Ferreira reuniu histórias de dor e coragem, dando voz a quem nunca teve a chance de se despedir, a quem ficou sozinho em hospitais lotados, a quem perdeu o pai, a mãe, o filho, e nunca mais conseguiu olhar o mundo da mesma forma. A cada depoimento, a dor se torna quase insuportável, e o silêncio do Estado grita mais alto que qualquer sirene de ambulância. A pergunta do título, de quem é a culpa, não é apenas para os políticos, é para todos nós, como sociedade. As imagens finais mostram fotos das vítimas, nomes, idades, sonhos interrompidos. Em voz baixa e embargada, Dandara diz: o Brasil precisa lembrar para nunca mais repetir. É impossível segurar as lágrimas. O espectador se sente pequeno diante de tanta dor e percebe que a memória é o único caminho para evitar novas tragédias. Nesse momento, o vídeo no YouTube pode fechar com uma mensagem serena, mas firme. Se você também sente essa dor, não fique em silêncio. Comente aqui o que essa história significou para você e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa verdade. Porque esquecer é permitir que tudo aconteça novamente. É um fechamento que não só toca o coração, mas transforma o público em guardiões da memória. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este.